Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre convenção Java, tá? Vou mostrar aqui como é que primeiro a gente cria um projeto, tá? Esse projeto eu tenho ali no meu GitLab, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí eu tenho meu site ali também, que eu vou mostrar ali uns slides ali que a gente pode estar acompanhando. Mas olha só, para nós criarmos um projeto, né, depois de instalar a IDE, também tem um vídeo no canal instalando a IDE e configurando o JDK na IntelliJ. Bom, criamos um projeto, né? A gente pode vir aqui como novo projeto e a gente vai colocar o nome do projeto aqui, né? Por exemplo, lógica, programação, Java, certo? Claro, ele disse que aqui não deu certo porque eu já tenho um projeto com esse nome, então vou botar um D aqui para separar. Nome de projeto em Java, a gente segue a convenção de todas as letras em minúsculas, tá? Separada por traço, ok? A gente escolhe Java, IntelliJ, aqui eu escolhi o JDK, caso não tenha instalado, né? Tem a opção de baixar aqui, vocês podem escolher o que vocês preferirem ali, né? Eu estou usando a 17, tá? E a gente vai dar um criar. Quando criar, ele vai criar essa estrutura de pastas aqui, tá? Certifique que aqui está em projeto, tá? Então aqui, ó, lógica de programação. Eu tenho aqui pasta da IDE, isso aqui é a saída, quando a gente faz uma compilação, ele gera essa pastinha aqui, mas a pasta principal, onde vai estar os nossos códigos, essa aqui, ó, SRC. E dentro dela nós criamos estruturas de pastas para a gente fazer o nosso programa, né? Então, olha só, na primeira pasta aqui, quem quiser baixar meu projeto, eu vou deixar ali público ali no GitLab para vocês baixarem. Eu botei aqui, ó, aula 01, introdução. Nome de pasta, ele começa com letra minúscula. Começa não, ele é todo com letra minúscula emendado, tá? Então eu botei aula 01. Por que eu botei 01? Depois aqui embaixo eu botei 02, que é justamente para mim ter a organização, né, da evolução das nossas aulas ali, ele ficar em ordem. Então aqui, introdução, tem a primeira aula que a gente botou, né, o ciclo de um sistema, entrada, processamento, saída, as etapas de aprendizado, né, que eu coloquei, né, então tem a etapa 1, que é lógica de programação, 2 e tal. A gente vai começar com essa aqui, né, que é a etapa 1, lógica de programação. Então a nossa primeira aula foi de introdução, ok? E a segunda aula agora é de convenção Java, tá? Aqui eu já criei uma outra pasta, né? Como é que eu crio aqui uma pasta aqui, ó, botão direito do mouse, new, package, tá? Eu criei um outro pacote, né, pasta, na verdade, pacote, e eu criei aqui, né, new, botei um file aqui da convenção. Então aqui eu deixei só algumas anotações, tá? E eu vou passar aqui visualmente, vai ficar mais fácil de entender. Então olha só, aqui isso aqui tá no meu site, né? Depois vocês podem acessar o site, professor Clayton Andrade, e lá tem os apoios de aula ali, né? Posso mostrar depois. Disciplina de linguagem de programação. Além do site eu tenho um blog que fala sobre os assuntos, eu já mostro no final. Estrutura e convenção Java, tá? Então vamos lá. Entendendo a estrutura do código. Primeira classe, né? Então, como que a gente define as classes? Como que a convenção, né? O que é uma convenção? Nada mais é que um acordo que os desenvolvedores meio que adotaram para que os códigos fiquem padronizados, né? Para que quando a gente vá desenvolver, a gente bata o olho. Ah, está escrito, começou aqui com letra maiúscula aqui no meu código aqui, eu sei que é uma classe. Letra minúscula, eu sei que vai ser uma variável, né? E assim sucessivamente. Depois, na hora de a gente desenvolver o código, fica mais claro, né? E o Java, ele tem essa estrutura que a gente chama de camel case, né? Tem até essa corcova do camelo, que é o quê? O Java é uma linguagem case sensitiva, que a gente chama. O que é isso? Ele define, ele diferencia maiúsculo de minúsculo, né? Então, se eu vim aqui escrever uma variável chamada casa com letra minúscula e outra casa com letra maiúscula, são duas variáveis diferentes, tá? Elas não são a mesma coisa. Tá? Então, como que a gente define a convenção Java para nome de classes? Começa com letra maiúscula, a palavra começa com letra maiúscula, o restante da palavra, ela segue com letras minúsculas, só que se ele tiver uma segunda palavra, a primeira letra dessa segunda palavra vai ser maiúscula também. Então, nesse caso aqui, ó, minha classe. Se fosse só minha, né, então não teria essa segunda parte aqui. Mas como é minha classe, ela tem uma outra palavra, né? Então, se eu fosse botar assim, ó, casa de campo. Casa, C maiúsculo, resto minúsculo, D maiúsculo, E minúsculo, campo, C maiúsculo e o restante minúsculo, tá? Então, é assim a convenção para classes em Java. Vamos lá. Métodos e variáveis, tá? Os métodos e as variáveis, eles seguem o mesmo padrão com uma pequena diferença. Olha só. Todas as variáveis, elas começam com letras minúsculas e depois elas seguem o padrão camel case, né? Então, quando a gente tinha classe, a gente começava com letra minúscula. Quando a gente tem variável, a gente começa com letra minúscula, né? Então, tipo aqui, ó, minha variável. Minha, começo com letra minúscula, depois variável é uma outra palavra, eu coloco ela como letra maiúscula, né? E o método, ele vai seguir esse mesmo exemplo, porém aqui no final ele tem esse parêntese, né? Esse parêntese aqui, depois a gente vai ver, quando a gente for aprender a criar método, que a gente pode passar parâmetros para ele, né? Então a gente pode passar ali, por exemplo, eu quero um método de soma, né? Então eu escreveria como? Soma com letra minúscula, né? E abriria e fecharia parênteses. Se eu quiser receber os parâmetros, né? Vamos supor, um número A e um número B, eu colocaria ali o tipo de parâmetro que eu quero receber. Eu quero receber um inteiro, eu quero receber um decimal, né? E então eu consigo preencher dentro desses parênteses os parâmetros que eu quero para que ele possa executar a função que eu quero executar, que no caso ali no nosso exemplo seria soma, né? Então, convenção para métodos e variáveis, tá? Começa com minúsculo, depois segue maiúsculo, tá? Não tem muito que se preocupar em decorar, porque como a gente vai praticar, e na prática a gente vai implementando, e aí eu estou documentando ali no Git ali, então vocês podem estar seguindo por ali. Bora lá. Constantes, né? Constantes seriam o quê? Seriam as variáveis que elas não sofrem alteração, né? Então, tipo, exemplo, né? Aqui eu tenho constante exemplo, né? Por quê? Como que eu declaro uma constante? Elas são todas em letras maiúsculas, e ela tem essa separação por underline, tá? E um exemplo de constante, o π. Né? O π é um número que ele não é alterável, né? Ele sempre se mantém naquela variação. Então, o π, se eu for declarar uma constante π, eu colocaria p em maiúsculo, certo? Recebendo lá 3,14, quantas casas eu quero lá, né? Então, ela não se altera. Então, é uma variável que ela não sofre variação, né? Então, no caso, por isso que a gente chama ela de constante, certo? E aí nós temos a indentação, tá? O que é a indentação? Olha só, eu tenho a minha classe, que é a principal, ela é a pai, tá? Essa chave, o Java ele trabalha com esses blocos de chave, né? Quando a gente tem a chave, tudo que está dentro dele é filho dele, certo? A gente
a chave, ela determina o escopo do meu método, da minha classe, né? Então, olha só, eu abri ele aqui em cima, ele vai seguir a linha de onde começou a minha letra, ó. Ele fechou aqui embaixo. Aí, o que tem dentro dele de filho, ele vai sempre ter um tab para cá, para a direita, certo? Então, olha só, aqui é um método. Eu abri ele aqui na chave aqui, né? Mas ele começou aqui nessa letra. Ele fechou aqui. Esse é o escopo do meu método. E tudo que for filho dele vai estar um para a direita, certo? Aqui eu tenho um if, certo? O escopo do meu if abre aqui, vem na reta da letra onde ele iniciou, termina aqui. Então, o meu código que estaria aqui dentro, ele estaria à direita de onde começou o meu if, tá? Então, é sempre assim. Sempre o filho, ele vai estar um para dentro, tá? E o escopo é do começo da letra onde começou até o final, lá embaixo a gente coloca essa chave aqui, tá? Algumas pessoas vêm aqui e preferem dar o enter aqui para ficar a chave aqui do ladinho aqui. É de opinião de cada um, né? O normal é a gente trabalhar assim, tá? Então aqui abriu outro, else, ele abriu a chave aqui, né? No caso aqui, ele vai terminar aqui porque ele faz o fluxo com esse if aqui, né? Então ele poderia estar aqui embaixo, sem problema, tá? Então assim, a indentação do Java, ele vai ser sempre o filho um tab para a direita. E aí nós temos comentários, tá? Como a gente faz comentário em Java? Comentário é o quê? O que eu quero escrever no meu código que eu quero que o compilador ele não leve em consideração, né? Então, por exemplo, esse aqui é um comentário em linha. Como é que eu faço um comentário em linha? Barra, barra, certo? E como é que eu faço um comentário em bloco? Quando eu tenho várias linhas. Eu faço barra, asterístico, asterístico, certo? E eu finalizo ela com barra, asterístico. Todas as linhas que tiver entre esses barra, asterístico, asterístico e essa finalização de asterístico, barra, vai ser só um asterístico. Então, tudo que tiver entre ele aqui, ele vai ficar comentado. Eu posso ter 10, 20, 30 linhas aqui, ele vai estar comentado, tá? Aqui mais um exemplo. Então, esses são comentários em Java. Organização do código, né? Então aqui, por exemplo, como que a gente faz no Java para organizar o código? A gente vai ter mais aulas pela frente, mas o que a gente tem? Nós temos o nome do projeto, depois o filho são os pacotes, depois dentro de pacotes nós temos as classes, e dentro das classes nós temos variáveis e métodos, né? Que são os membros que compõem um sistema. Então, ó, o pai de uma classe, o pai sempre vai ser uma classe, certo? E dentro da classe, o que a gente costuma fazer? Declarar as variáveis logo abaixo da classe, e depois a gente declara os métodos. Tá? Então esse é um padrão que a gente costuma adotar. Primeiro a gente declara todas as classes lá em cima, tá? Se tiver constante, então vai constante, e aí depois vem as nossas variáveis, depois vem os nossos métodos, né? Que fica fácil, quando eu quero identificar. Quando eu abro uma classe, eu abri aqui, eu já estou identificando quais são as variáveis, né? E é muito importante também para a organização do código, nós temos variáveis que definam o que realmente ela é, né? Então, por exemplo, se eu tivesse fazendo um cadastro de uma pessoa, né? Então, nome, né? O que é o nome? O nome da pessoa, né? CPF, idade. Então, eu batendo o olho na classe, eu estou cadastrando, eu estou na classe pessoa, e eu batendo o olho nas minhas variáveis, eu entendo o que ela quer dizer, né? Nunca coloquem variáveis que, tipo assim, vou fazer uma variável de soma aqui, vou criar uma classe soma, e eu vou criar uma variável A e uma variável B, né? Então, tente colocar número 1, número 2, né? Alguma coisa que a hora que eu bater o olho na variável, eu consiga identificar o que ele é. E a mesma coisa do método, né? Então, média aritmética. Então, se eu criasse um método escrito média aritmética, então, pelo nome do método, eu já sei o que ele faz, né? Se eu botasse só média, ficava complicado, porque eu tenho a média ponderada, a média aritmética, né? Então tem outros tipos que poderiam confundir aquela situação. Então teria que entrar lá dentro do método para ver realmente o que ela faz. Então o ideal é que a gente sempre tenha o nome do método, o nome da variável, bem formulado para que a gente bater o olho ali e já sabe o que ela faz, tá? Então isso é uma boa prática. Depois, aí nós temos o método principal, tá? O método principal é o método de entrada onde a gente vai, onde tu vai rodar o código, né? Então, para que o código ele execute, nós temos que ter um lugar onde ele entre, né? Como o Java é uma linguagem de orientação a objeto, então nós temos essa classe main. Se a gente traduzir, a classe main ela é uma classe que principal, né? Então, quando a gente entra ali, a gente vai fazer vários exercícios para ficar mais claro, tá? Depois que a gente declara assim, o main, vocês vão ver que no código ele aparece um íconezinho de um play aqui, que a gente pode apertar e ele executa para nós, tá? Então aqui, né, nós temos toda a estrutura de um método, né? Que aí nós temos aqui um modificador de acesso, que a gente está dizendo que ele é público, tá? Um estático, né, que ele está dizendo, esse método é estático, ele não se altera, tá? E nós temos aqui o void, que é um tipo de retorno. No caso, o void ele não retorna nada, né? Então, se fosse a gente vai ver isso mais na aula de método, mas, por exemplo, se eu tivesse aqui um inteiro, aí eu entendo que quando eu passasse um parâmetro para esse método, ele me devolveria algo que fosse um valor inteiro. E o main, que é o nome, né? O nome que foi dado para ele. Aqui são os parâmetros, né? String, aqui é um array, e o nome da variável que eu dei para esse string, que no caso é args, né? Isso aqui é um padrão. Depois a gente vai ver que ele fica bem fácil de entender, tá? Então, ó, meu primeiro programa, um exemplo, né? Eu criei uma classe meu programa. Aqui está a minha classe main, né, que é para mim conseguir executar e rodar esse programa, então ele tem essa classe main. E aqui nós temos um exemplo de código, né, system.out.println. Então se a gente traduzir, né, system, né, sistema.out, out de saída, né, print aqui, ó, se a gente pegar print, ou seja, imprima na saída do sistema. O ln é que depois que ele imprimir, ele vai pular a linha, então é line new, né, ln de line new. Então, ó, imprima na saída do sistema, depois pula a linha, ele vai vir aqui, vai imprimir, olá mundo. Tá? Esse é um exemplo de código, a gente vai fazer vários. Aí aqui, entendendo o nosso código aqui, né, então vamos lá, olha só. Aqui a gente tem a cor aqui em vermelho. Isso aqui é o pacote, né? Onde ele está alocado. Então aqui, ó, se a gente for ver dentro do nosso código aqui, são esses caras aqui, ó. Esses são os pacotes, tá? Depois a gente vai criar um pacote aqui para variável, aí vai ficar bem mais claro aqui para a gente entender. Então esses caras são os nossos pacotes.
Tá? Então aqui é onde o pacote que ele está alocado. Depois aqui, ó, nós temos em azul o modificador de acesso do método. Né? Nós temos 4 modificadores de acesso. Nós temos público, privado, protect e default. Tá? Depois aqui em laranja, ó, o que está em laranja, né, é a declaração da classe. Eu estou dizendo que ela é uma classe. Né? Nós temos interface, nós temos records, nós temos outros caras aqui que a gente pode estar colocando. Nesse caso, eu estou dizendo que aqui é uma classe. Em roxo, que é esse quadradinho aqui, é o nome. O nome fica a critério da gente. A gente escolhe baseado no que a gente vai criar. Né? Se a gente vai criar, sei lá, um sistema para e-commerce, talvez a gente tenha uma classe produto, a gente pode ter uma classe carrinho, né? Então a gente pode ter várias classes. Esse aqui, que é um verdinho, certo? O escopo ou bloco, ou seja, ó, ele abriu aqui, fechou aqui. O escopo ou bloco do main abriu aqui, fechou aqui, tá? E em branco, eu botei aqui em preto, porque no caso a tela está preta, né? Mas é o que está em branco aqui, ó, tá? Isso aqui é o meu método, né? O que eu tenho dentro de branco aqui é o meu método. Então, no caso aqui é o meu método main, tá? O rosa aqui, ó, é o tipo de retorno do meu método, que é esse cara aqui, ó. Tá? No caso, nós temos vários tipos de retorno. O void é o único que não retorna. Então, tipo assim, ele executa o que tem aqui dentro, mas não devolve. O que seria um retorno? Se eu mando, por exemplo, que eu tivesse um método soma, certo? Onde eu passasse 2 números decimais para eles, ou 2 números inteiros, vamos botar 2 números inteiros. Eu passei 2 números inteiros, não passei o número 1 e o número 2. Então, eu passei dentro desse número, passei 5 mais 5. Eu quero que ele me retorne a soma desse cara. Então, quando eu mando para o meu método, eu estou esperando receber de volta o valor daquela soma, né? Então, eu quero ter que ele me retorne um inteiro. Então, eu vou ter uma variável esperando o retorno daquilo ali, tá? Então, em amarelo aqui, não, o rosa aqui é o retorno do meu método. O amarelo é o nome do meu método, tá? E o que eu tenho em verde são os parâmetros. Os parâmetros que eu passo, que eu quero, né, no caso de soma, eu queria 2 parâmetros inteiros. Então, eu colocaria ali, ó, inteiro, né, número 1, vírgula inteiro, número 2, tá? E aqui, em cinza, no caso, seria o meu código inteiro aqui, né? Tudo que tá aqui. No caso, é o meu código, tá? Então, isso aqui fechou um bloco de código completo, tá? Na próxima aula, nós vamos entrar em variáveis em Java, tá? Agora, para finalizar, vamos só pegar aqui, ó. Tem na descrição do vídeo, né? Mas aqui eu tenho o meu site, professor, onde aqui em recursos, ó, recursos de aula, né? Aqui a gente consegue pegar, ó, aula de apresentação de lógica de programa em Java, né? Então são os materiais que eu tenho, que eu dou em aula nas escolas, né? Então tá aqui, pode ficar, tá disponível para quem quiser dar uma olhada, certo? Obviamente que volta e meia altero, né? Mas tem aqui, né? Outra coisa que eu tenho aqui, ó, é o blog, tá? No blog tem algumas informações, né? No caso aqui a gente está conversando sobre as variáveis, né? Então se a gente vir aqui em categoria, ó, linguagem Java, né? Então a gente pode vir aqui dentro de linguagem Java, ó. E aqui eu tenho alguns artigos, né, de linguagem, né? Então, tipo, os outros primitivos de variáveis, né? O que são classes wrap, tipos de operadores, são tudo matérias que a gente vai estar entrando, né? Mas tem aqui uma leitura aqui também para estar acompanhando, tá? Então, vai estar na descrição aqui do vídeo. Até a próxima.